bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa, tendo por lema no canal pensai nas coisas do alto. O tema que vamos abordar hoje nesse vídeo é a matemática na cruz de Cristo. A cruz, queridos, é uma referência não a dois pedaços de madeira que foram usados como instrumento de morte nos tempos romanos, mas sim sofrimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e na ressurreição, todo aquele que crê e se entrega a Jesus pode obter salvação e a vida eterna. A cruz é um dos símbolos mais importantes do cristianismo, porque o sacrifício vicário de Jesus na cruz e a sua ressurreição é o que possibilita o perdão dos pecados e a reconciliação a Deus. Agora, se meditarmos sobre o significado da cruz de Cristo, vamos ver como Deus trabalha por ela, usando as 4 operações da matemática: subtração, adição, divisão e multiplicação. A matemática na cruz de Cristo. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, te lembro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição e logo após sua inscrição, que é muito importante para nós, você pode tocar o sininho para receber novidades do canal, compartilhar esse vídeo e também deixar aí, o seu joinha, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, o que significa uma cruz propriamente dita? É um símbolo ou objeto, formado por 2 linhas que intersectam forma de madeira perpendicular ou um outro material. É comum ver este símbolo em igrejas, cemitérios, capelas e outros lugares sacros. Em sentido figurado, a cruz é usada para significar um sofrimento, uma tribulação, uma agonia. É como o povo se expressa no vocabulário, por exemplo, quando usa essa frase: ah, que luta que passo, essa cruz que eu tenho que carregar, o peso que carrego. Então, símbolo muito comum na heráldica, estando presente em vários brasões, como por exemplo a cruz de Malta. Heráldica, que eu citei aí, é a arte ou a ciência cujo objeto é o estudo da origem, evolução e significado dos emblemas blasônicos, de brasões, assim como a descrição, e a criação desses símbolos aí. Então, a cruz também é o símbolo de alguma organização, como por exemplo a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma organização humanitária que tem como objetivo proteger saúde e a vida humana, promovendo o respeito entre pessoas e diminuindo o sofrimento. Essa é a ação da Cruz Vermelha. Queridos, a palavra cruz, do original cruz, também pode ser usada como interjeição, que significa cruz credo, Deus me livre. Indicando espanto ou aversão em relação a alguma coisa ou a alguma pessoa. Mas e os tipos de cruz? Existem vários tipos e formatos de diferentes cruzes. A cruz grega, por exemplo, os 2 traços têm o mesmo comprimento. Já na cruz latina, o traço vertical é mais comprido que o horizontal. Também existe a cruz de Santo André, com a forma de X, a cruz de Santo Antônio em formato de T. Para os egípcios existe a Ansata, que era conhecida como a cruz egípcia, símbolo da vida, ela também chamada de Ankh, Ansata Ankh.
né? Existem muitos outros tipos de cruzes em variados povos, né? Costumes e história. Mas, querido, se você quer saber com detalhes a origem da cruz e toda a sua história, até chegar na crucificação de Jesus, então eu te indico que assista aqui no canal 2 vídeos que tem o título A Cruz Maldita e a Sua História. Consulte no canal, aí você vai entender toda a história da cruz até chegar em Jesus e nos tempos de hoje. Muito bom esses vídeos aí, vale a pena assistir eles. Nesse vídeo você vai entender detalhes sobre tudo isso, ok? Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos baniram essa forma de punição, de crucificação, considerando que ela era cruel demais. Hoje é considerado um dos símbolos importantes na religião, porque, de acordo com a fé cristã, através dela se deu o desfecho do plano de salvação e por causa dela a morte do diabo, né? Aí foi vencido o diabo e foi vencido a morte para sempre. Devido à morte de Jesus na cruz e da ressurreição dentre os mortos, todo aquele que crê pode obter a salvação e a vida eterna. E a cruz é o ponto que faz-nos refletir sobre isso. Através dessa cruz, né, nós temos grande reflexão do plano de salvação. E é assim que podemos deduzir uma matemática com a cruz de Cristo e tirar lições. O texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha, queridos, a matemática é uma ciência que tem 4 operações fundamentais, a saber, adição, subtração, multiplicação e divisão. Em nossa passagem, a cruz é uma referência não aos 2 pedaços de madeira, como eu havia dito antes, né, que foram usados como instrumento de morte pela ação dos romanos, né, como pena de morte, mas sim o sofrimento e morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras. Agora, se meditarmos sobre a cruz de Cristo, vamos ver como Deus trabalha, né, por ela, usando essas 4 operações da matemática. Presta atenção agora. Entenda comigo como funciona essa matemática na cruz de Cristo. Primeiro, a cruz subtrai uma alma do inferno. Cada um de nós estava no caminho para o inferno. Nós éramos, por natureza, filhos do orgulho e da desobediência, filhos para o caminho da perdição. A ira de Deus e o juízo estava sobre nós. Louvado seja Deus, quando acreditamos na cruz de Cristo, isso é sua morte, sepultamento e ressurreição, aí o quadro muda. Sendo assim, somos imediatamente subtraídos do inferno, ou do fogo do castigo eterno. O evangelista João, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, queridos, não só as obras cerimoniais, rituais religiosos estavam envolvidos nele, mas a fé pura no perfeito, uma vez por todas, ele terminou, né, completando toda a obra, tudo estaria consumado ali na cruz. Romanos capítulo 3, versículo 24, está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim, amados, foram subtraídas, foram retiradas eternamente, vítimas para o inferno. Foram subtraídas almas do inferno.
Na verdade, é somente através do poder de Deus, a pregação da cruz, que a humanidade pode ser capaz de fugir da ira de Deus e da punição do inferno. Mas essa dentro da matemática da cruz. Mas dentro da matemática dessa cruz, graças a Deus, por essa subtração, mas ainda há uma segunda esfera aí para a gente meditar. A cruz, ela, além de subtrair almas do inferno, ela adiciona almas para o céu. Uma vez que um pecador totalmente confia em Jesus e sua obra consumada no Calvário, aí a cruz está adicionando a pessoa à família de Deus. Nós podemos ver isso no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E sabemos, amados, disso porque também Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 8, 16. Olha só o que o apóstolo Paulo disse: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim, um pecador que é salvo pela graça de Deus também é adicionado à habitação ou à proteção nos céus. A vida do diabo e aquele que o servem, assim um crente é adicionado e passa a habitar nas mansões celestiais, com certeza há de adicionar ao reino dos céus. Queridos, isso é o que podemos compreender da matemática da cruz de Cristo. Ela subtrai almas do inferno, ela adiciona almas no céu. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículos 2 e 3, diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Por isso é que podemos compreender que na matemática da fé, essa adição é abençoadora. Glórias a Deus por isso. Mas há uma terceira observação que podemos fazer ainda nessa matemática da cruz. Além dela subtrair almas do inferno, dela adicionar almas no céu, a cruz divide uma alma do mundo. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é dividida ou separada do mundo. Por quê? Ele agora é uma nova criatura diante de Deus. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo. Ele não é mais uma criatura do mundo. Ele é um soldado partindo para o reino da glória. Um homem salvo não é apenas reformado ou melhorado, porque isso não é o suficiente aos olhos de Deus. Ele é separado. Ele deve ser realmente transformado, renascido espiritualmente. A Bíblia ensina que um homem nascido de novo está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Observe o que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 2 e o versículo 6 que nos traz essa referência. Podemos achar também em Colossenses 3, em Gálatas 2, mas vamos ler Colossenses 3, versículo 3, que diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estais mortos para o mundo e vivos para Deus. O corpo do pecado da carne do cristão já foi crucificado e morto, mas ressuscitou para viver em Cristo, como Cristo, com Cristo e por Cristo. Olha que interessante. Doravante, ele não deve mais viver como um servo do pecado, nem escravo do mundo, mas sim como um servo de Deus, e a sua justiça aqui na terra até a vinda gloriosa do Mestre. Um verdadeiro crente se divide deste mundo mau que é governado por Satanás e os seus principados e busca viver o reino de Deus ainda aqui na terra. Os verdadeiros crentes, amados, os verdadeiros crentes em Cristo, selados, habitados, cheios do Espírito Santo de Deus, eles mostram na sua vida, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, que são separados das coisas desse mundo. É só a gente ler 2 Coríntios capítulo 1,
versículo 22, Efésios 4, 30, 1 João 4, 4 e muitos outros textos. Mas, dentre esses textos, eu quero me ater apenas em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O cristão é o templo e morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus deve estar residindo, presidindo a vida dele. Agradeça a Deus por essa grande divisão provocada pela cruz de Cristo, Ele tira a pessoa do mundo e coloca no reino, transporta para o reino do Filho do seu amor. A matemática da cruz é assim, ela subtrai almas do inferno, ela adiciona alma no céu, ela divide a vida do ser humano do mundanismo para o reino da glória. E em quarto lugar, essa quarta lição da matemática da cruz, ainda tem muito a aprender nesse quarto ponto. A cruz multiplica as bênçãos de uma alma. A cruz não tira nada de precioso dos homens, pelo contrário, ela multiplica o que há de bom no homem, tanto bênçãos espirituais como físicas. Ele multiplica o amor de Deus, multiplica a graça de Deus, a paz, a herança que não pode ser mais destruída nem roubada, está ali. A cruz multiplica as oportunidades de fazer o bem, de ser útil no serviço de Deus, ao próximo, de modo que nos faz lembrar e viver a glória de Deus, de sermos bênção. Gênesis 12, 2, a palavra que Deus pede para Abraão: "Se tu uma bênção". A cruz de Cristo acorda isso em nós. Queridos, a cruz multiplica essas oportunidades na vida da gente. Não devemos ter vergonha de servir a Deus. Quando ainda éramos pecadores, servíamos ao diabo, ao mundo, à carne, não tínhamos vergonha dos nossos atos maus. E muitas vezes nos orgulhávamos de fazer aquilo ali. Mas hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo é algo que o cristão deve verdadeiramente se gloriar. É o símbolo, da nossa redenção. É o símbolo do projeto de Deus que trouxe para a terra uma porta que nos liga aos céus. Caro amigo, na verdade, nós somos todos responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Nossas ações egoístas, rebeldes, pecaminosas, enviou Jesus para aquela cruz. Jesus voluntariamente entregou sua vida e morreu para pagar esse tanto de pecado que nós carregávamos. Jesus tomou o castigo que nós merecíamos e agora oferece aos homens, mulheres e crianças a vida eterna, a salvação através da cruz. Se nós entendermos de fato a matemática da cruz, entenderemos que o sacrifício de Cristo não foi em vão e isso nos direcionará aos céus. Entendendo a matemática da cruz de Cristo, podemos extrair mais ainda lições que está nessa cruz e que ela sempre irá nos ensinar. Entendendo essa matemática da cruz, também a única forma que podemos compreender as 4 extremidades da cruz de Cristo. Presta atenção, o que mais podemos aprender das extremidades da cruz de Cristo? Primeiro, largura. Na sua largura, a cruz de Cristo abrange todas as pessoas, seja qual for raça, classe social, indistintamente ela abrange todas as pessoas. Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 15, nos deixa a seguinte ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque isso quer dizer que a largura da cruz de Cristo é o mundo inteiro. Então, das 4 extremidades da cruz de Cristo, a largura do amor de Deus abrange o mundo inteiro. Em segundo lugar, comprimento. O comprimento da cruz de Cristo abrange todos os tempos. Ela não tem um efeito apenas para os nossos dias. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, lemos assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Também ela tem um efeito para o futuro.
né? Antes da fundação do mundo, no passado, o cumprimento da cruz atingiu, mas também o futuro. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: Ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Sabe o que isso significa? Mais tempo que Ele está nos oferecendo para a gente acertar a nossa vida com Ele. O cumprimento da cruz de Cristo. A largura da cruz de Cristo é para o mundo inteiro. O cumprimento é passado, presente e futuro. Mas também tem uma terceira extremidade da cruz, que é a altura. Ela atinge até o céu, trazendo o Filho amado que esvaziou da sua majestade para nos mostrar a salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, lemos que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Queridos, veja que por sua altura, ter trazido o Salvador, Ele também nos conduzirá para o lugar dos mais altos céus. Em João capítulo 14, versículos de 1 a seguir, Jesus nos diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, depois eu venho buscar vocês. Essa é a altura da cruz de Cristo que liga o mundo ao reino dos céus. Há uma quarta lição, da extremidade da cruz de Cristo, que é a profundidade. A cruz de Cristo possui uma dimensão muito profunda. Através dela, Cristo suportou sofrimento imensurável para expiar os nossos pecados. Através dela, Cristo suportou toda a nossa dor e pecado. Queridos, no Salmo 18, versículo 5, podemos ler o seguinte: Cordas do inferno me cingiram, laço de morte me surpreenderam, mas a profundidade do amor da cruz de Cristo me atingiu. Sendo assim, na matemática da cruz, somos levados a compreender ainda mais as 4 dimensões que a cruz nos dá. Queridos, que possamos estar cada vez mais fortalecidos em nosso homem interior, através da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de que possamos cada dia compreender melhor o significado, a dimensão do amor de Cristo por nós. Que Deus te abençoe e que esta palavra te auxilie em tua fé, te incomode em nome de Jesus, e que a matemática da cruz atinja a tua vida e que as extremidades da cruz seja teu alimento. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique na paz dos céus.